Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Teologando. O programa Teologando procura fazer uma aproximação entre teologia e cultura, Bíblia, comunicação e arte. E o nosso tema de hoje é Teologia e Religiosidade na Web. Nossos convidados são o Padre Antônio Spadaro e o professor Gilbras Aragão. Sejam bem-vindos. O Padre Antônio Spadaro, ele é um jesuíta italiano, atualmente é professor do Centro Interdisciplinar de Comunicações Sociais da Universidade Gregoriana e diretor da revista La Civiltà Católica, da qual é assíduo redator, com artigos sobre novas tecnologias de comunicação. Publicou 2 livros no Brasil pelas Paulinas e, recentemente, publicou uma entrevista com o Papa Francisco. Padre Spadaro, nestes tempos em que as novas tecnologias modificam os modos de comunicar e compreender, qual é o impacto que elas têm e terão no modo de fazer teologia? Internet è un ambiente in cui noi coltiviamo le relazioni e in cui anche conosciamo il mondo, conosciamo la realtà. Se abbiamo un dubbio, abbiamo una domanda, normalmente andiamo a controllare sul motore di ricerca quale sia la risposta. Quindi direi Internet ha un impatto diretto sul nostro modo di pensare. Interroghiamoci che cos'è la teologia. La teologia è, definizione latina, intellectus fidei, cioè intelligenza della fede, pensare la fede. Ma se la teologia è pensare la fede e Internet ha un impatto sul modo di pensare, come Internet avrà un impatto sul modo di pensare la fede? Questa è la domanda che mi pongo, è una domanda che non ha una sola risposta, ma è una domanda che cresce col tempo, perché, ripeto, Internet non è uno strumento, tantomeno uno strumento di evangelizzazione. Internet è un ambiente di vita e quindi un ambiente in cui si testimonia il Vangelo e si pensa la fede. A internet como um ambiente de vida. Nós temos na Universidade Católica de Pernambuco 2 experiências muito interessantes em torno da internet, da religiosidade na internet. E o professor Gilbras Aragão, ele é graduado em Filosofia e Teologia, mestre pela Pontifícia Faculdade de Teologia de São Paulo e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor aqui da Universidade Católica de Pernambuco, onde atua na área de Teologia e Ciências da Religião, membro da Sociedade Teologia e Ciências da Religião do Brasil, vice-presidente no período de 2010 a 2014 da Ampitec, Associação dos Programas de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião. Ele mantém pesquisas sobre teologia e diálogo interreligioso, metodologia teológica e transdisciplinaridade. E coordena as atividades voltadas para esse novo ambiente cultural que é a internet, aqui na universidade, em torno dos temas relativos às ciências da religião. Então, professor Gilbras, como é essa experiência, né, de trabalhar esses temas ligados à religiosidade nesse novo ambiente cultural que é a internet, a web? Minha preocupação nos estudos da religião é com o diálogo entre as tradições espirituais, incluindo aquelas pós-religiosas ou ditas ateias, agnósticas. O ambiente da internet é um ambiente muito favorável à conversação, ao diálogo, porque não é um meio de comunicação de mão única, que só propõe, ele permite a criação em rede de alternativas, em mão dupla, não é? Em múltiplas mãos e vozes, as pessoas constroem conhecimento. Então, ali, se a teologia entra, tem que entrar como uma wiki-teologia, do mesmo jeito que temos a Wikipédia. Os conteúdos de fé têm que ser trabalhados processualmente, têm que ser trabalhados numa crítica que se faz intersubjetivamente. Nessa perspectiva é que a gente tem uma experiência mais antiga, começou desde 2004, 2005, a gente colocou no ar um pequeno grupo de estudos sobre diálogo e transdisciplinaridade, resolveu convocar mensalmente representantes das religiões para exporem um pouco os seus conteúdos de fé e a gente vê o que é que tem em comum e nas diferenças, como contextualizá-las, por que é que a gente crê diferente.
Então, esse fórum interreligioso acabou gerando um site chamado Observatório Transdisciplinar das Religiões, onde nós já dispomos para os professores de ensino religioso quase 40 documentários sobre as tradições principais aqui do Recife. E mais do que isso, a gente tem orientado, seja no curso de teologia, monografia, seja no mestrado em ciências da religião, dissertações que refletem sobre essas experiências de encontro e desencontro entre as tradições. Nós temos 25 estudantes cursando o mestrado, mas nós temos quase 15 mil pessoas que, pelo Brasil afora, mas também em outros países, a maioria de língua portuguesa, e com os tradutores da internet, temos muitos acessos dos Estados Unidos e alguns da Europa, estão desfrutando dos estudos que nós fazemos aqui na Católica sobre as religiões. Então, para a gente conhecer melhor essas experiências em torno das religiões na web, nós vamos assistir agora uma matéria que vai falar um pouco sobre essa temática desenvolvida aqui na Universidade Católica de Pernambuco. O grupo de estudos sobre transdisciplinaridade e diálogo entre culturas e religiões, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco, criou o Observatório Transdisciplinar das Religiões do Recife. Dentre outras atividades, este observatório promove um fórum interreligioso que reúne a cada mês as lideranças religiosas da região para uma partilha das diversas tradições de fé. Para cada fórum é produzido um documentário em vídeo que é disponibilizado também no site do Observatório. Desde 2005, a gente vem se encontrando aqui, que nem gente, num grupo de estudos, vem se ajudando a aprofundar pesquisas nessa área, né, de diálogo entre as religiões. De certo modo, então, o mundo digital é um transbordamento dessa experiência de encontro que a gente faz aqui como gente. O site se consolidou como um espaço de diálogo e encontro da comunidade acadêmica e educadores do Recife, do Nordeste e do Brasil para o aprofundamento dos seus estudos sobre a rica pluralidade religiosa de nosso país. As experiências dos indivíduos que é trazidas para lá são válidas tanto quanto as experiências de fé das religiões. Então, o que cada um vivencia é tão quanto importante como o conteúdo das religiões, as doutrinas das religiões. Não é só o fato de repassar suas doutrinas ou de fazer sua catequese, mas de como é que isso transita entre todas elas a partir da exposição que a gente faz, tanto do universo audiovisual, da fala, do áudio, da música, mesmo da convergência de tudo isso. O Observatório disponibiliza 30 vídeos sobre religiões, acompanhados de material didático e orientações metodológicas para auxiliar professores do ensino religioso em suas aulas. O espaço digital possibilita trazer para dentro da sala de aula a atmosfera mística e a contribuição das religiões para a formação integral do ser humano. Padre Spadaro, no seu livro, na sua publicação Web 2.0, Redes Sociais, você dedica um capítulo inteiro à temática dos blogs. E você destaca os blogs como um fenômeno novo que reúne características que nós não conseguimos, às vezes, enumerar, né? Então, os blogs, eles são uma oportunidade para a teologia e a religiosidade nos tempos de hoje? Sì, intanto il blog non è un genere nuovo, ormai direi è un genere classico, è un genere giornalistico. I blog sono nati vari anni fa e insieme con le altre reti sociali, quindi Facebook, Twitter, ma ce ne sono tanti altri, hanno cambiato il significato della parola comunicazione. Cioè, se una volta comunicare significava trasmettere, con una parola inglese molto usata, broadcasting, no? Oggi invece comunicare significa condividere. Questo è un cambiamento radicale nel modo di concepire la comunicazione.
E questo è possibile farlo a tanti livelli. Con Facebook è possibile condividere foto oppure delle condizioni di vita in brevi espressioni, così Twitter per esempio. Io trovo personalmente molto interessante la presenza su Twitter. Io ho un account e vedo che posso scambiare i contenuti con gli altri che a loro volta li condividono con altri ancora. Il blog in tutto questo ha una funzione molto particolare, una funzione unica possiamo dire, perché il testo può essere molto ampio e quindi si possono fare delle riflessioni molto interessanti, ampie, che poi vengono non solo trasmesse ma condivise, perché il blog entra dentro la rete, entro le reti sociali e quindi realizza una situazione molto particolare, cioè aiuta le persone a pensare insieme. Se una volta si studiava per esempio teologia delle classi, quindi dentro le università, ancora è così evidentemente, ma oggi è possibile scambiare il proprio pensiero non solo attraverso libri e riviste che impiegano anche molto tempo ad essere condivise con gli altri, dei costi elevati, ma è possibile farlo in maniera immediata grazie alla rete. Quindi direi il blog rappresenta un metodo maturo, se vogliamo, già maturo di condivisione dei contenuti e delle riflessioni. Aiuta a pensare insieme. Na matéria nós vimos como esse instrumento, né, os blogs, eles alcançam realmente um número fantástico, né, de pessoas. Enquanto numa classe tradicional de teologia nós vamos ter um número de estudantes, né, 40, 50 pessoas, pela internet nós conseguimos aí em torno de 15 mil acessos durante um mês, né? Então, esse alcance, né? Qual a oportunidade que esse tipo de instrumento ele traz para a maneira de pensar, de fazer teologia? Sì, ma io ho un'esperienza diretta, anch'io ho un blog, cyberteologia.it, e in questo blog io spesso scrivo dei pensieri non del tutto compiuti, cioè delle idee, quindi condivido con le persone che seguono il blog dei pezzi brevi, degli articoli brevi in cui esprimo le idee fondamentali. In genere vedo che questi articoli sono commentati, quindi altri partecipano alla riflessione e quindi la mia riflessione si arricchisce del loro contributo. Quindi in genere poi scrivo un articolo su questi temi, però questo articolo è il frutto di una riflessione condivisa, di una riflessione comune, di una riflessione approfondita grazie alla condivisione. Gilbras, acontece essa via de mão dupla, né? As pessoas elas participam, fazem comentários, né? E você acha que realmente o blog, esse instrumento, ele reflete, né, a experiência teológica ou a experiência, vamos dizer assim, do transcendente que aquelas pessoas estão vivendo em torno daquela temática? Acho que transmitir a experiência do divino é algo muito delicado. Isso exige iniciação num ambiente simbólico, litúrgico. Isso exige uma caminhada de aprofundamento que talvez na internet a gente possa ter lampejos, a gente possa ter possibilidade de informar e refletir sobre, mas não de fazer a experiência. Acho que a experiência religiosa é uma caminhada que exige uma convivência mais próxima de um grupo, não é, de quem você vai herdando por testemunho a fé, com quem você vai construindo a sua caminhada de igreja ou na tradição que você escolher. Afinal de contas, religião não se ensina nem na internet, nem na escola ou na universidade. Religião você pega no ar, que nem sarampo, ou então você tem que escolher uma tradição para participar dos seus ritos, para se iniciar nas suas histórias simbólicas. Agora, do ponto de vista de refletir sobre essas experiências, de contextualizar historicamente essas experiências, de favorecer, né, o encontro e a tradução, a hermenêutica entre uma experiência e outra, aí de fato os meios de comunicação e sobretudo a internet permitem um alargamento de visão. Primeiro porque você tem acesso a uma biblioteca infinita, não só dos textos sagrados, mas das histórias das diversas religiões.
Segundo, você coloca os que estão estudando em um contato quase que imediato com os seus interlocutores. Eles retroagem cada pequeno artigo, eles entram através desses meios de comunicação nos congressos que, de outra maneira, eles não poderiam participar. Então, você amplia a reflexão e dinamiza a reflexão de uma forma audiovisual, interativa. Então, na realidade, o que acontece é que esse novo meio, né, esse espaço que é a web, ele traz uma nova linguagem, né, através, como você falou, de imagens, de textos, de reflexão, né? No fundo, está sendo criada uma nova linguagem. E, Spadaro, você no seu livro Cyberteologia, você faz uma afirmação, né, que não basta pensar a rede teologicamente, mas é necessário pensar a teologia na lógica da rede. Então, isso seria uma reviravolta na teologia que é preciso fazermos, né, nesses novos tempos di rete? Ma direi, siccome la rete sta diventando non un ambiente parallelo o puramente virtuale, tra l'altro sono parole di Benedetto XVI nel suo ultimo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la rete non è un ambiente puramente virtuale, ma è un ambiente ordinario di esperienza, allora dobbiamo chiederci come la teologia vive in questo ambiente. Per esempio, che cosa significa cercare Dio al tempo dei motori di ricerca? Cioè, siccome la gente è abituata a ricercare in rete, questo indubbiamente avrà un impatto sul modo di cercare Dio, in cui l'uomo cerca Dio. E allora oggi vediamo come siamo bombardati dalle risposte. Oggi le risposte sono dovunque, quello che manca sono le domande. Noi normalmente non formuliamo le domande nei motori di ricerca, mettiamo le parole. Allora ecco, imparare a formulare la domanda su Dio. Ma ancora, appunto, lei diceva che c'è un nuovo linguaggio, certamente, però in realtà non è nuovo perché è il linguaggio della vita. Cioè le immagini, i suoni fanno parte della nostra esperienza ordinaria di esistere, di vivere. Quindi in realtà direi più che un nuovo linguaggio è proprio un nuovo contesto in cui l'uomo rimane se stesso. E allora ecco, capire come la teologia vive, si incarna in questo ambiente. Un'altra questione molto importante, trattata dal professore prima, è la questione della presenza. Cioè è possibile fare esperienza in rete, anche esperienza religiosa? Allora, se diciamo che in qualche modo l'uomo è presente in rete, quindi è se stesso anche in rete, dobbiamo pensare come possibile una forma, no? Non completa evidentemente, di esperienza religiosa autentica anche in rete. E questo lo vediamo, per esempio ci sono molte persone che pregano insieme in rete, questa è un'esperienza interessante, cioè le persone in rete sono collegate per pregare, ci sono anche delle applicazioni che aiutano, delle apps diciamo, che aiutano a far questo, quindi in realtà il nostro è un compito aperto e non dobbiamo vedere la rete come un ambiente alternativo rispetto alla vita ordinaria, dobbiamo vedere come questi due ambienti interagiscono tra di loro e come l'esperienza religiosa viva sia nell'ambiente fisico sia nell'ambiente digitale. Esse ambiente digital, como você disse, é um ambiente aberto, né? Sì. E de certa forma ele se abre a diversas interpretações também. Ed è anche, molto rischioso, ma anche la vita è rischiosa. Ci sono dei pericoli diversi, ovviamente in rete sono più accentuati, perché si salta lo spazio, il tempo è molto veloce, tutto è molto rapido. Ecco, però non bisogna sottolineare troppo i pericoli, se no non si capisce la rete come ambiente. Sim. Então, Gil Braz, na sua opinião, né, como habitar então esse espaço, né, levando em consideração isso, que é um ambiente aberto, que pode se abrir para diversas interpretações, e qual o risco de as religiões se tornarem apenas mais uma depósito de sabedoria, entre tantos outros, dentro desse espaço tão, né, cheio de oportunidades, de fontes. Os estudiosos da religião
porque o mundo acadêmico, de certa maneira, está muito ligado ao surgimento da internet, eles sabem como se colocar nesse novo meio de comunicação dinâmico e que se constrói em rede, que é a web. Agora, as religiões, propriamente, ainda tateiam nesse mundo, porque elas têm uma tradição muito professoral, muito de pregação de púlpito, de forma que quando vão numa emissora de televisão ou quando compram um provedor de internet, normalmente usam esse espaço para fazer o que conhece, que são liturgias, a missa transmitida da mesma forma como sempre é feita, ou uma catequese como se estivesse numa sala de alunos. Quer dizer, essa maneira de uso unidirecional, de certa maneira autoritativa, não combina com a internet, sobretudo, onde as pessoas precisam ver uma apresentação dinâmica, não é uma exposição, mas você pode se servir dos meios audiovisuais para produzir não só uma animação dos conteúdos que quer transmitir, né, onde vão se cruzando, se superpondo imagens, sons, pequenos textos. De certa maneira, a gente superou aquela cultura da enciclopédia, onde os temas vão sendo colocados cronologicamente, um atrás do outro, os verbetes são bem delimitados. No mundo audiovisual, que a internet populariza, você cruza janelas e as pessoas interativamente constroem ou reconstroem o conteúdo na medida da sua necessidade, da sua capacidade de aprofundamento. Então, isso suporia dos pregadores das diversas religiões uma capacidade de falar de modo audiovisual e de uma abertura de espírito para um diálogo muito mais aberto do que normalmente é feito nas igrejas. A internet tem uma outra lógica. As religiões por aí podem descobrir que emitem sons diferentes, mas para sonhos iguais. Porém, o que a gente até agora vê são as religiões afirmando uma identidade muito forte e sem capacidade interativa de se colocar junto de outras, de se comunicar umas com as outras. Sim, a importância de que esse espaço seja também um espaço de comunhão entre as religiões. Agora, para terminar, eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre, aqui no Brasil, Padre Antônio Spadaro, está se tornando, de certa forma, até comum o fenômeno da missa televisionada, né? E se a gente for para as religiões neopentecostais, né, aí o fenômeno da utilização das mídias de uma forma muito, muito presente, né? E até mesmo na web nós temos comunidades virtuais, esse tipo de fenômeno acontecendo. Agora, se a gente for olhar pela lógica sacramental, né, que de certa forma pressupõe uma matéria, né, algo sensível, vamos dizer assim, como, então, fazer essa ponte entre o espaço virtual e a realidade, né, sacramental, vamos dizer assim? Poderíamos falar de sacramentalidade ou de liturgia no espaço virtual? Ma io vedo un rischio. Il rischio è quello di considerare lo spazio digitale, non parlerei di virtuale, di spazio digitale, come sostitutivo dello spazio fisico. Allora, questa è la grande tentazione della rete e delle persone che vivono in rete, quella di considerare questi due ambienti, quello fisico e quello digitale, come se fossero uguali, e invece no, si integrano tra di loro, ma non sono uguali, hanno caratteristiche differenti. Allora, la dimensione sacramentale, nella visione cattolica della sacramentalità, implica la fisicità, che non può essere sostituita dalla dimensione digitale. Viceversa, la dimensione digitale non può essere sostituita dalla dimensione fisica per la sua capacità di contatto ad ampio raggio, saltando i limiti dello spazio e del tempo. Allora direi che bisogna essere molto sapienti
bisogna imparare a vivere al tempo della rete, non usare la rete, ma vivere bene al tempo della rete, considerando che il mondo, l'ambiente fisico ha delle caratteristiche insostituibili, quindi la messa non può essere seguita non può essere partecipata nel senso pieno, perché richiede la materialità dell'incontro fisico e la partecipazione agli elementi che sono fisici, il pane, il vino, così i sacramenti, l'acqua del battesimo, l'olio della consacrazione, sono fisici. Però è possibile partecipare spiritualmente, unirsi spiritualmente anche nell'ambiente digitale, quello che noi chiamiamo normalmente devozione, no? Che avviene a distanza. Gil Braz, então, sobre essa temática, né, nós temos também aqui no Brasil as grandes festas religiosas que são difundidas. Qualquer pessoa com os aplicativos móveis, né, podem gravar ritos, celebrações, né. Nós temos no próprio Observatório Transdisciplinar das Religiões os documentários que mostram ali ritos das religiões, né. Então, como compatibilizar, né, essas novas ferramentas, essas novas possibilidades com essa dimensão sacramental da fé? Então, acho que os meios de comunicação, a internet, sobremaneira, favorecem a educação para a fé, mas a experiência da fé dificilmente você alcança simplesmente assistindo documentários e lendo sobre a história. Para fazer experiência tem que entrar numa comunidade viva, tem que abraçar os irmãos e ser capaz de compartilhar com eles de uma história. Isso se faz cara a cara, isso se faz ombro a ombro. É preciso compartilhar o pão, o sofrimento, a alegria. E nisso todas as tradições religiosas mais ou menos se encontram, né? Tem que ter vivência. Então, por outro lado, no ambiente virtual e digital, você multiplica a possibilidade de compreensão, de estudo, né, de outras tradições. Se você, do ponto de vista científico, do estudioso, só conhece uma experiência daquela espécie, você não conhece nenhuma. Tem que conhecer pelo menos outra para comparar, para poder confrontar. Nisso a internet serve muito, porque lhe dá muitas informações acerca das diversas tradições. Então, enquanto conhecimento, e a gente não ama aquilo que não conhece, a internet abre os horizontes e enriquece a própria experiência na qual você está vinculado, mas ela não substitui a convivência com os irmãos. Padre Spadaro, aqui no Brasil, né, especificamente aqui na nossa região Nordeste, a chuva é um sinal de bênçãos, né? E o programa está sendo agraciado com uma chuvinha bem gostosa, né, Gil Braz? Isso. Então vamos terminar o nosso programa nesse clima, né, de alegria, de bênção, e que a internet seja realmente para nós esse espaço de jorrar essas águas, né, de relações, de boas relações, de conhecimento mútuo, né, de diálogo entre as religiões. É isso que nós almejamos. Então, muito obrigado pelas palavras, pela presença. Seja bem-vindo ao Brasil, ao nosso Nordeste. Obrigado, muito obrigado.